Bom dia, irmãos. Estamos aqui no nosso estudo do livro de Gênesis. Chegamos para a lição número 6. Depois dessa caminhada de ver o relato da história do mundo, como Deus começou todas as coisas, também a maneira como Deus foi descrevendo a criação do homem, a sua queda, né, o dilema do mundo, o surgimento dos primeiros povos, as primeiras nações. Nós vimos no último estudo sobre o dilúvio, um momento de julgamento de Deus na história. E aí nós temos então o relato de como que surgiu as línguas no mundo. Por isso o nosso estudo de hoje, estudo 6, vamos falar um pouquinho sobre as línguas e nações e como é que nós temos essa diversidade de linguagens nesse mundo. Então, para dar início ao nosso estudo, vamos orar, pedindo a Deus a sabedoria e o aproveitamento desse estudo, aplicando ele para o nosso dia a dia. Senhor, somos tão gratos porque a sua palavra é tão rica, não só de ensinamentos para nos ajudar a tirar nossa curiosidade, mas especialmente para desenvolver um relacionamento com o Senhor. E nos ajuda nesse estudo de hoje a poder aproveitá-lo e poder fazer as aplicações para o nosso viver diário também. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Então, nesse estudo aqui, nosso versículo-chave de hoje, nosso alvo da lição, diz assim: como Deus respondeu ao orgulho dos homens quando eles tentaram construir uma torre para exaltar o próprio nome e não se espalhar por toda a terra. Então, novamente, Deus está respondendo ao orgulho do homem, ajudando, fazendo com que o homem possa obedecer a sua palavra. Deus, então, traz essa confusão, porque eles não estavam obedecendo naquilo que Deus tinha dado para Noé, né? Deus tinha renovado o mandamento de Noé para que ele se espalhasse com seus filhos sobre a terra, enchesse a terra. A mesma ordem foi repetida de novo, que foi dada para Adão, foi dada para Noé, para os seus filhos, mas eles não fazem isso, eles acabam de novo se ajuntando, e é isso que nós vamos ver nesse estudo aqui. Olha o nosso versículo-chave, Gênesis 11, versículo 6, diz assim: e disse o Senhor, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, interessante para você pensar sobre quantas línguas tem no mundo. Você consegue ler essas letras que eu vou colocar aqui? Você consegue entender o que está escrito aqui? Então, eu coloquei aí alguns grupos de palavras, né, de línguas que a gente tem no mundo hoje. E aqui tem os povos. Pelo menos você consegue identificar que povo que é essa língua, que nação, que país. Então, o primeiro aqui é a Bulgária. O segundo é a Croácia. A terceira aqui é a Tchecoslováquia, mas o país da Tchecoslováquia não tem mais. Mas é interessante para ver a língua, né? A língua que ficou. Próximo aqui, nós temos a Dinamarca. Interessante que a Dinamarca a gente pensa muitas vezes que tá falando, eles falam francês, falam inglês, mas tem uma língua, a língua deles também. E aqui outra tabelinha, eu nem estou tentando ler porque eu sei que eu não vou conseguir pronunciar. Aqui é da Romênia, e aqui é da Suécia. Agora, bem mais fácil de identificar, né? China, não de ler, mas de identificar China e Japão, no último ali, né? Então, você fala uma dessas línguas? Deixa aí nos comentários do nosso vídeo se você fala um dialeto ou uma língua diferente de algum outro povo. Aqui nós temos uma língua indiana, não sei se é o hindi. O pastor Amiá depois pode dizer para a gente se está correto ali. Aqui é a língua grega, da Grécia, Hotheos Agapás. E aqui nós temos a Rússia. Eu acho que o Alexandre, o Nego, tem estudado o russo. Aqui é a língua da Noruega. E por último aqui a gente tem a Polônia. E essa expressão bog si kocha é uma coisa bem polonesa, né? Muito bem, em português, olha só, o que é que está escrito em todas essas frases que a gente leu? Nada mais do que Deus ama você. E aqui você já sabe que língua que é, né? Língua portuguesa, a nossa língua falada.
Muito bem, o mundo ele foi criado pela palavra de Deus, né? Deus ele falou e tudo foi criado, e você vê o poder da comunicação, né? No Jardim do Éden, Deus ensina o homem a comunicar a palavra falada. Então é tão interessante para pensar que de todos os seres que Deus criou, o ser que tem comunicação é o ser humano. A gente se comunica, a gente se corresponde através da linguagem. Desde então, através de todos os tempos, a palavra falada ou escrita tem sido o meio mais importante de comunicação entre Deus e os homens. Então, quando Deus se revelava ao homem pela sua palavra, né, sendo escrita, sendo comunicada, e o homem então transmitindo o conhecimento de Deus, até mesmo a Bíblia é chamada de a palavra de Deus, né? Então, esse é o modo como nós nos comunicamos, nos correspondemos. Hoje nós vamos ver que a Torre de Babel, ela ilustra como o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência impedem a submissão a Deus e a dependência dele. Então, é bem interessante que estamos falando sobre línguas, mas a cena maior desse nosso texto aqui, do texto de Gênesis, tem essa história da Torre de Babel. Então, dá para você notar como o problema que estava por trás da história é a questão do egoísmo, do orgulho, do homem de novo estar repetindo o mesmo padrão que foi antes da queda. Antes do julgamento de Deus para o mundo, o homem está retornando a dar os mesmos passos e está se tornando de novo insubmisso e buscando a sua independência de Deus. Ele não obedeceu o que Deus fala. Então aqui, qual era a ordem divina? A ordem é extremamente clara. Logo após o dilúvio, Deus tinha ordenado a Noé e também os seus descendentes para que eles se espalhassem, para que eles povoassem, para que eles dominassem a terra. Então a ideia era do homem poder usufruir de toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, toda a terra, ele já fala em outros lugares da Bíblia, Deus fala, toda a terra é minha. Então a ideia de Deus era que o homem se espalhasse sobre a terra, dominasse a terra. Olha que interessante Gênesis 9:7. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. O que é interessante nesse versículo é que as mesmas expressões que Deus tinha dado para os animais, para que eles povoassem a terra, para que eles enchessem a terra, para que eles fossem férteis, é a mesma expressão que Deus usa quando ele fala para Noé e os seus descendentes, para que eles pudessem ser frutíferos, né, férteis, multiplicassem, se espalhassem, para que eles enchessem a terra. E aí, para a gente poder entender um pouquinho da história, e aqui é bem importante lembrar, gente, que as coisas de Gênesis 1 até Gênesis 10 não é uma coisa de alguns anos, são centenas de anos que nós temos descritos em poucos capítulos. Então houve um tempo até que surgiu esse descendente de Noé, o Nimrod, e esse homem é extremamente importante na história, porque ele foi o fundador da cidade de Babel. Ele acabou fundando cidades como Ereque, Acade, Calné, e cidades muito grandes e muito prósperas naquele tempo que foi pós o dilúvio, né, pós-diluviano. Então, quando ele parte da Síria, e aí nós temos alguns registros históricos interessantes, não só na Bíblia, mas de fragmentos que já foram encontrados, de cidades como Nínive, Reobote Ir, Calá, Rezém, as cidades que ele fundou, que ele edificou. Agora, pelo relato de Gênesis 11, a gente pode perceber que possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde o seu reino teve início. Lendo a descrição do texto, a gente vai ver como ele está falando de toda a construção da cidade e como esses homens estavam se reunindo e como que Nimrod acabou sendo essa pessoa chave na construção não só da cidade, mas da Torre de Babel também. Ok, quero falar um pouquinho sobre a construção da Torre de Babel, para a gente pegar um pouco de contexto e aí poder chegar para as aplicações. É interessante para notar aí, junto com a edificação da cidade de Babel, o povo começa a construir uma torre para fortificar a cidade. Basicamente, essa torre representava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. Então Deus tinha dito para eles
obedecerem a sua palavra, se espalharem, mas o que acontece? O homem ele se aglutina, ele se junta, ele quer ficar junto. E uma ideia que eles têm é, vamos fazer uma torre, vamos construir um lugar seguro para a gente viver. Então a expressão cujo cume toque os céus, que eles usam ali no versículo 4, disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, essa expressão, cujo cume toque os céus, demonstra de modo bem perfeito a soberba dessa civilização. Nós queremos chegar lá em cima. E também o avanço tecnológico que eles já possuem na época. Só para você ter ideia, depois eu vou colocar o link aqui nos comentários, mas a gente tem no YouTube, tem um grupo que faz uma apresentação muito boa, Torre de Babel, e vale muito, muito a pena você dar uma lida depois. O nome do grupo é Você Sabia? Você pode colocar depois aí, ou eu vou colocar no link também. Mas eles têm um dos vídeos que eles falam, Torre de Babel, ela existiu? E eles explicam toda a questão da tecnologia, que eu não vou usar o tempo aqui para isso, porque eles fazem um trabalho tão bom, mas eles explicam, por exemplo, os testes que foram feitos com tijolos, que cientistas fizeram depois, calculando o peso, quanto que essa estrutura iria suportar, que altura poderia chegar, e tudo vai batendo com a descrição daquilo que a Bíblia coloca. Então o avanço tecnológico que eles já tinham na época foi surpreendente para os cientistas poder reconhecer isso, descobrir isso de novo, através de pequenos passos que nesse vídeo eles mostram, e a gente pode descobrir que podemos perceber que isso é uma realidade muito, muito clara, né? Deles poderem fazer essa torre. Continuando o texto aí, no Gênesis 11, ele não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação. Existe um questionamento, será que eles não estavam pensando que podia acontecer de novo a ter a terra soterrada por um dilúvio? Então vamos construir uma torre que a gente possa ter segurança, que a gente pode ficar livre de uma enchente? A gente não tem isso no texto, mas a estrutura da cidade, quando você vê a imponência da torre na descrição que é colocada aqui no texto, a insistência dessa sociedade em se manter integrada, parece que indica muito essa condição. É muito provável, é muito possível que uma das razões, além da razão do orgulho, de não dar ouvidos à voz de Deus, a desobediência àquilo que Deus tinha dito, mas especialmente o sentimento de não, vamos ficar juntos porque junto a gente pode ter mais segurança. Então essa era a ideia que o texto parece que demonstra, essa busca de segurança e sem colocar Deus junto na vida deles, na prática da vida deles. Então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus ele já tinha prometido que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. Deus já tinha dito isso, e essa atitude deles só demonstra que eles não estavam confiando naquilo que Deus estava dizendo. Muito bem, então, quero falar um pouquinho sobre o que significa a Torre de Babel. Curiosamente, é interessante essa expressão Torre de Babel, ela não aparece no texto, você não encontra em nenhum lugar do Antigo Testamento. A gente olha para o texto e sempre liga a mente com a Torre de Babel, né? Até na minha Bíblia mesmo, antes do capítulo 11 está escrito a Torre de Babel, mas lembra que esse título não faz parte do texto bíblico. Então, em relação ao texto, a gente não tem em nenhum lugar chamado a Torre de Babel, só é chamado a Torre, né? Então, é um nome bem popular, é adotado, que a gente, cada vez que quer se referir a uma torre específica, especificamente essa torre, ela é chamada a Torre de Babel. A palavra torre, no original aqui, é Migdol, e significa torre de vigia. Então é uma palavra hebraica, né, para uma torre de visualização. E a palavra Babel, ela vem de uma junção de duas palavras, né, chamado dois radicais. O primeiro é um radical acadiano, chamado Bab, e hebraico El, então uma junção de duas palavras, portão de Deus. Então essa era a ideia de criar uma porta até o céu, esse portão até chegar diante de Deus. É claro que
uma expressão, né, para tentar mostrar esse alvo que eles tinham, mas eu acredito que há um pouco mais também nessa expressão. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica, que chama Balal, e é uma expressão que significa confusão, mistura, e aí possui relações fonéticas com a palavra Babel. É como se fosse um jogo de palavras. A torre, a porta para o céu, na verdade, acabou sendo a porta da confusão. Então, essa palavra Balal, Balel, Babel, tem essa ligação. E é tão forte isso que essa cidade ela vai se aparecendo em tantos lugares da Bíblia até o final, até o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar essa cidade, Deus tendo um tratamento com ela. Não é necessariamente a mesma cidade física, mas é essa ideia do homem de viver sem Deus, essa ideia do homem viver independente de Deus. Então esse conceito de que eu posso viver a minha vida numa autonomia, numa autoindependência, sem colocar Deus dentro como parte da minha vida. E é isso que vai chegar lá no livro de Gênesis, quando Deus vai tratar, caiu a grande Babilônia, a Babel já não existe mais, porque agora Deus vai estar reinando de modo completo. Então é certo que o nome Babel se tornou sinônimo de um lugar de juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas, né? Ok? Agora, como é que foi construída essa torre? Eu acabei de comentar com vocês desse vídeo que tem os detalhes, mas só para a gente ter um pouquinho de contexto, na região de Babel não existia pedras que pudessem ser utilizadas como tijolo, também não tinha cal para ser usado como argamassa. Então, muitas das construções nessa região, e são encontradas até hoje restos, ruínas, elas são construídas com tijolo de argila seco ao sol e preparados em fornos. Isso traz muita estrutura para o material. O alicerce das edificações também era feito com argila pisada, e também havia uma mistura de alcatrão, lodo e piche que eles faziam, misturado com os pés, e isso era chamado betume. Então esse betume era usado como argamassa, e era usado muitas vezes não só para fazer a estrutura, mas até para cobrir esses tijolos, para proteger eles do sol, da chuva, da intempérie. É possível que as pirâmides do Egito foram cobertas com esse betume, ao ponto dela ser lisa do lado de fora e brilhante a quilômetros de distância. Só resta a ponta dessa cobertura na maior das pirâmides, né, a pirâmide de Gizé. Ela ainda tem a cobertura só na ponta, mas todo o resto já foi tirado, seja por vandalismo, pela história também. Durante as guerras foram usados, infelizmente, as pirâmides foram usadas como instrumento de mira, como alvo dos canhões de Napoleão. Então você vê, e ainda estão lá, né? Tudo que foi construído, mesmo tanto tempo passado, essas coisas ainda permanecem. Então você vê que o material que foi usado era um material muito resistente do conhecimento do que eles tinham naquela época, né? A base para entender o formato da Torre de Babel são as torres templo mesopotâmicas, chamadas de zigurate. Então o que se acredita é que o formato da torre não é só necessariamente circular, mas tinha esse formato de retângulos, né, construído em níveis, através de escadarias e rampas, formadas por pátio, que dava acesso ao segundo pavimento. Então você tinha um pátio, tinha uma base bem grande, e ela ia subindo e havia níveis entre cada escadaria, levando também escadas ao redor, pelo lado externo, levando para o topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, né, em tudo que é encontrado pela arqueologia até hoje. Então há indícios de que alguns zigurates podiam chegar até 7 níveis, e isso é uma coisa extremamente alta e extremamente, para a época, para tudo que foi construído, é algo bem impactante. No topo da torre, geralmente desses zigurates havia um santuário, onde havia uma imagem de divindade que era adorada, né, que era honrada, em edificação a esse zigurate, essa construção, essa edificação. A gente não tem nenhuma indicação no texto de que havia
esse santuário nessa torre. Mas a ideia é que era bem possível que houvesse alguma, nem que fosse a ideia de trazer a Deus, né, porque eles querem edificar essa cidade, só que o versículo 4 fala que eles querem celebrar o seu nome. Então eles não estão olhando para nenhum Deus além de si mesmo como ponto principal. Outra coisa interessante é que os parâmetros também, porém a gente não tem os níveis que essa torre tinha, a gente não tem a descrição disso, mas provavelmente a edificação, o que se acredita é que ela ficou inacabada, porque com a confusão que chegou, ninguém conseguia se entender mais. E as pessoas então foram se reunindo em seus grupos em comum e acabaram se separando, indo para regiões diferentes. Acabaram fazendo o que Deus tinha dito que era para ser feito, mas não da maneira como eles deveriam ter feito, mas como, de novo, é um resultado de julgamento de Deus. Então a edificação acabou ficando inacabada, juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes. Né? Versículo 8 diz assim: Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então parou, tudo parou, a cidade parou, a torre parou, e aí versículo 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, aí é onde a gente tem a ideia de Deus o chamou de Babel, Deus o chama de confusão, porque ali o homem acabou ficando confuso e não conseguia mais se comunicar uns com os outros de modo pleno. Será que a gente tem ruínas da torre, então? Já que eu falei que tem algumas torres que ainda permanecem? A questão é que a gente não sabe o local em que a Torre de Babel foi construída. A gente tem a região, que o texto nos diz ali, a região da terra de Sinar, né? A região é conhecida. Então, existem algumas sugestões colocadas para o local da torre, onde poderia ser. Então, a primeira sugestão é que essa torre realmente ficava na cidade da Babilônia, que nesse momento a cidade foi parada de construir, mas depois veio outros governantes e deram continuidade à construção. Então essa torre, na verdade, embora ela tenha sido estacionada por um tempo, ela é mais conhecida como Etemananque, um dos grandes zigurates que tinha na Babilônia. Então o termo Etemananque significa a casa da fundação do céu e da terra. É uma construção com degraus, né? Possuía cerca de 100 metros de altura e cerca de 10 mil metros quadrados de base. Essa torre ela foi construída por Xerxes em 472 a.C. Tem os relatos delas, nos relatos de Xerxes é colocado essa construção. Mas o que acontece é que mais tarde isso é destruído e todo o entulho do que sobrou desse Temananque acabou sendo saqueado, né? Os habitantes da região pegaram para construir suas próprias casas e o que resta no local hoje é apenas uma enorme cratera. Tem alguns arqueólogos que acreditam que, na verdade, a Torre de Babel é um templo de Nabu, que fica a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. O nome antigo era Birs Numrud, e a variação desse Birs Numrud é Torre de Nimrod. Então é uma expressão antiga que ficou, que os povos da região chamam essa torre, a Torre de Nimrod. É uma torre alta, mas não se sabe se ela é realmente a mesma torre, porque não tem nenhuma identificação na região nem no local. A tradição judaica já acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a torre, incluindo os alicerces, então isso se tornou impossível de localizar. Deus trouxe um julgamento completo, mas isso, de novo, nós não temos no texto, isso vem da tradição dos rabinos judaicos dizendo que Deus consumiu. Também existe a opinião de que a torre, após ter sido abandonada, acabou sendo vítima da ação do tempo e não sobrou mais nada dela, e eu acredito nessa última ideia. Eu acredito realmente que não tem mais, e Deus é tão sábio e bom que se isso tivesse permanecido e tivesse sido encontrado, você pode imaginar que tipo de coisas pode acontecer, né? De adoração, de idolatria. Então, quando Deus realmente fez com que houvesse essa confusão, essa torre acabou sendo abandonada e a ação do tempo mesmo acabou consumindo ela.
Eu acredito que a opinião do pessoal do Você Sabia, desse vídeo que eu falei, eles têm a mesma opinião também, o mesmo conceito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa confusão de línguas, já que a gente falou sobre a cidade, sobre a torre, para a gente conhecer um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre essa confusão, que isso é bem importante aqui. No versículo 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, havia só uma língua e uma só maneira de falar. O que isso representa? Que as pessoas tinham tudo em comum. Eles tinham tudo para cooperar no plano de Deus para o mundo. Tinha tudo para fazer com que... Pode imaginar um mundo onde você não tivesse as barreiras de linguagem, os benefícios que a humanidade poderia usufruir disso, mas o homem acabou não cooperando. Eles acabaram buscando segurança fora dos planos de Deus. Edifiquemos para nós uma cidade. Acabei de comentar sobre isso, né? Essa busca de segurança. Vamos ficar junto, que junto a gente vai conseguir enfrentar as dificuldades melhor. Então, o problema é fazer isso sem estar de acordo com o que Deus pede, né? Não há problema nenhum em estar juntos. Um dos lemas da nossa igreja, juntos nós somos mais fortes. Mas nós estamos juntos no quê? Em Cristo, na palavra de Deus. Ela é quem é o norteador, né? Por causa da palavra de Deus que nos orienta como nós vamos fazer, como nós vamos agir, de que forma nós vamos agir. Era a mesma coisa que Deus queria para o homem ali. Só que eles fizeram de acordo com a vontade deles, de acordo com a mente deles. Vamos fazer, eles fizeram não só uma união, mas uma união sem que Deus fosse parte desse processo. Então a gente precisa ser cuidadoso também, para que em nossa união a gente acabe não, de modo sutil, deixando Deus fora e fazer aquilo que a gente quer fazer sem que Deus seja parte, porque isso sempre vai trazer confusão. Eles queriam glória que só deveria ser dada a Deus. Nota que eles dizem: tornemos célebre o nosso nome. Vamos marcar o nosso nome na história, porque as próximas gerações possam saber quem nós somos, o que nós fizemos. Então a preocupação deles de receber a honra que na verdade deveria ser dada a Deus, né? Deveria ser engrandecido a Deus. Outra coisa interessante é que tanto a cidade de Babel quanto a sua torre representam de forma concreta a ambição do homem. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. Cada vez que Deus fala, você vê essa teimosia do coração de buscar fazer de uma outra forma que não seja aquela que Deus tinha pedido para que o homem fizesse, que Deus tinha ordenado que o homem fizesse. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Então, toda essa confusão acabou fazendo com que o homem se espalhasse, mas também acabasse formando culturas diferentes, né? Costumes diferentes, povos diferentes e até variações de uma mesma língua. Talvez havia as línguas principais, mas as mudanças que foram acontecendo à medida que o tempo foi passando. Muito bem, Gênesis 11:5, vou falar um pouquinho desse julgamento de Deus. Pode-se perceber um elemento antropomórfico, né? Quando fala ali que Deus disse que ia descer até a terra, né? Na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11, versículo 6, Deus deixa bem claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Então, você já viu isso acontecendo antes do dilúvio? A mesma coisa, Deus já sabia, se eu posso usar a expressão, né, com os jovens, que ia dar ruim. Deus já estava percebendo, o homem está indo caminhar para uma situação em que eu vou ter que exercer julgamento de novo. Então Deus usa de um juízo, que é a confusão de línguas, mas ainda você vê como Deus espalha o homem por toda a terra para que fizesse aquilo que Deus queria que fosse feito. Existe também uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Será que isso não foi só naquela região? Será que foi uma coisa no mundo inteiro? O que é interessante é que os próprios filólogos, ou seja, pessoas que estudam a língua, a base das línguas, né, a formação da gramática, do desenho, dos fonemas, a questão do letramento, né, a questão da alfabetização, do conhecimento da língua,
eles defendem, os próprios filólogos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicada à história semita. Porém, a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos apenas entre os semitas. Mas essa interpretação é bastante contestada, por quê? Porque você tem isso no mundo inteiro. Se fosse só na questão do povo semita, então a gente poderia até reconhecer essa confusão dentro dessa linhagem, desse grupo. Mas a questão é que no mundo inteiro há um reconhecimento, há uma contestação dessa pluralidade de outros povos. Não, ao contrário, há um reconhecimento de que não, de que todas as línguas elas têm uma língua original, há uma base comum para todas as línguas, uma estrutura gramatical para todas estas línguas. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é que a confusão de línguas teve sim um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali nessa região de Babel. Então, antes disso, todos os povos falavam o mesmo idioma, o que parece claro nos versículos de 1 a 6. Você não tem, embora tantas centenas de anos envolvidos dentro desses capítulos, você não tem nenhuma falta de compreensão da linguagem uns dos outros. Isso vai aparecer depois, e você vê toda a tensão que até mesmo no texto bíblico, quando você tem povos diferentes, em que Israel é levado, Israel é trazido, e eles têm cenas em que é preciso traduzir o texto bíblico. Esdras tem que fazer um trabalho para que o povo que está lá na terra possa agora aprender, porque eles estão perdendo o seu idioma, estão esquecendo, está sendo deixado. E aí você vê o aramaico, você tem as outras línguas chegando, e toda essa dificuldade que vem como fruto dessa cena que a gente tem no relato bíblico de Gênesis, aqui capítulo 11. O que podemos perceber é que Moisés, ao registrar Gênesis, ele utilizou um método de organização e construção de texto onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Ou seja, o que está querendo dizer? Isso significa que o capítulo 10, ele enfatiza a descendência de Noé. Ele está na sequência falando do julgamento, da destruição, do que Deus fez, da preservação de Deus de Noé e a sua família. E aí no capítulo 10 ele coloca os descendentes de Noé. Mas no capítulo 11, ele mostra como é que ocorreu tais divisões com a dispersão da raça humana. Ou seja, o capítulo 11, na verdade, viria antes do capítulo 10. Mas para a gente poder entender, para ele não perder o fio da meada, ele conta Noé e conta os seus descendentes. Todas as linhagens e todos os grupos e os lugares para onde esses povos foram. E aí ele conta então a história de línguas para a gente entender como é que se deu essa dispersão. Então, só para você entender essa questão, parece que é um pouco invertido, mas é proposital. Moisés ele tinha como propósito fazer isso. Ele mantém a história, ele conta que houve a dispersão dos povos, e depois ele conta como é que isso aconteceu. Aconteceu por causa do dilúvio. Aconteceu por causa da confusão de línguas na Torre de Babel. Então, qual é o idioma falado antes da confusão de línguas? Será que você tem essa dúvida? Será que eles falavam hebraico? Essa é uma outra pergunta que acumula muitas especulações. Na verdade, a gente não sabe qual é o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Mesmo que tenha sido feito muitos estudos, tentando chegar o mais perto possível de qual é a língua original, a gente não sabe qual é. Existem aqueles que sugerem o hebraico, mas não tem nenhuma fundamentação para dizer isso, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico, a própria língua hebraica, ela é originada de outros dialetos. Então, a própria língua portuguesa é assim. Se você consegue lembrar, se você chegou a estudar na escola, você teve períodos na língua portuguesa no Brasil, no início, em que é chamado de trovadorismo. Também outro período é chamado de barroco. E quando você vai ler esses textos, tanto no trovadorismo, no período barroco, você não consegue entender o que está sendo escrito. Você lê as palavras em português, mas você não consegue, não faz sentido a maneira como está sendo organizado o pensamento. Então, há um estudo que você vai ter que fazer para poder, você vai ter que restaurar esse conhecimento.
E agora pense, se numa língua como a nossa, a língua portuguesa, que nós estamos aqui há 500 anos desde o descobrimento do Brasil, 500 e poucos anos do descobrimento do Brasil, a gente já tem a dificuldade de compreender a nossa própria língua. Se você pegar o português de Portugal nesse momento, você vai ter diferenças da língua de Portugal para a nossa língua. Tanto não só na escrita, mas no significado das palavras. Pode imaginar então nesse período, há tanto tempo antes disso e ainda com todo esse contexto. Então, é bem interessante para pensar como a língua é uma coisa que ela vai se modificando com o tempo, ela vai mudando, ela não é uma coisa fixa. A própria Bíblia que a gente tem, olha quantas versões, quantas traduções, atualizações que tem. Palavras que às vezes tem na atualizada e que na corrigida é traduzido de um jeito mais simples. Na nossa língua, no nosso tempo. Traduções que vêm de 1950, 1960, atualizada a nova linguagem de hoje, 1970, e já tem que sofrer revisões. Por quê? Porque a língua já foi mudando. Muito bem, então, qual que é o ensinamento da Torre de Babel? Como é que a gente pode trazer algo prático para o nosso viver? As tendências que atuaram na construção da cidade e da torre continuam agindo através de todos os tempos. Embora o tempo passou, o coração do homem continua o mesmo. O coração do homem continua tendo as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades, o mesmo pecado atuando. A Torre de Babel ilustra como o egoísmo, como o orgulho, a autossuficiência, como eu falei na introdução, ela impede a submissão a Deus. Então, se há uma grande ilustração da Torre de Babel, se há um grande ensinamento para nós, é o quanto nós precisamos ser cuidadosos para manter o nosso coração submisso e dependente de Deus. Porque quando você começar a não ser, quando essas duas coisas estiverem faltando, com certeza, algumas dessas coisas estão chegando perto. É o egoísmo, é o orgulho, a autossuficiência. Você está se considerando muito importante, os seus pensamentos, as suas opiniões, além daquela opinião daquilo que Deus diz. Deus faz uma afirmação, mas você tem um outro plano que você considera melhor do que aquilo que Deus está dizendo. E isso vai gerar o quê? Confusão. Esse é o princípio que fica. Você vai ter confusão, vai sofrer as consequências de não considerar aquilo que Deus está dizendo para ser feito. Qual é o desafio, então, do nosso estudo? Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é uma ordem que a gente precisa considerar. Quando eu estou pensando sobre a Torre de Babel, nesse estudo eu estava lembrando muito desse texto, em que Deus está dizendo: vocês precisam ir por toda a terra, vocês precisam proclamar o meu nome, você precisa fazer meu nome conhecido. Ou seja, onde é que nós estejamos, embora não estamos podendo ter nossos cultos regulares como igreja, por causa da situação que estamos vivendo de pandemia, estamos fazendo as aulas online, onde você está participando agora. Irmãos, ainda nós precisamos não ser negligentes em fazer com que o nome de Deus seja conhecido aonde quer que Ele nos leve, aonde quer que a igreja esteja. A igreja não é o prédio, a igreja não é estar aqui no prédio, a igreja é onde nós estamos. E onde você está, cada lar, cada família da nossa igreja é parte dessa família que é parte desse mandamento de Deus, de ir e tornar o nome de Deus conhecido. Quando nós não fazemos isso, nós estamos caindo no erro da Torre de Babel. Nós podemos olhar para essas pessoas e criticá-los por eles não obedecerem a palavra e se submeterem a ela. Mas quando nós fazemos a mesma coisa, quando nós não fazemos aquilo que Deus pede, será que nós não estamos agindo da mesma maneira que os habitantes de Babel? Nós estamos dentro das nossas paredes, estamos nos limitando a não ir e levar o nome de Deus conhecer para os outros povos, porque essa é a ordem de Deus para nós hoje e nós precisamos colocá-la em prática. Então vamos cuidar para que nós não venhamos a sofrer o resultado da nossa independência de Deus, mas ser submisso a Ele, e não sofrer a confusão que vem quando a gente não obedece aquilo que Deus fala. Porque quando Ele fala, sempre é para o melhor, é o melhor para nós. Obedecer a palavra de Deus sempre é o melhor para nós. E que Deus nos ajude e nos abençoe a compreender essa lição tão importante da Torre de Babel. Muito bem, no nosso próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, nós vamos ver como Deus agora começa a tratar
não mais com o mundo em geral, mas ele começa com o homem, ele vai começar com uma família e com o alvo de poder então abençoar todas as famílias da terra. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, por esse estudo, um desafio para a gente poder considerar o nosso viver diário e o nosso testificar do Senhor a outras pessoas, aquelas que o Senhor coloca em nosso viver. Nos abençoa, eu te peço nesse dia, que nós possamos te engrandecer com nossas escolhas, podemos tornar o seu nome conhecido. É isso que oramos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.